O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara. Livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Tive, então, um sentimento que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me sentia mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Perdoando Deus é um dos contos do livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, uma autora hipersensível, incomparável e com a habilidade de viajar por dentro, de decifrar e escrever sobre a alma humana. No Em Tese de hoje, vamos falar sobre Clarice, mas desta vez de um outro lugar, a partir do olhar estrangeiro. A Lúcia Peixoto Xerém é autora do livro As Duas Clarices entre a Europa e a América, publicado pela editora UFPR. Na obra, ela analisa a representação e a recepção que mulheres francesas e do Quebec fizeram dos textos de Clarice entre as décadas de 70 e 90. Uma das especialistas estudadas pela Lúcia foi a quebequense Claire Varran, que também está aqui com a gente hoje. Bem-vindas! Obrigada. Lúcia, eu queria iniciar te perguntando o seguinte: você foi fazer seu doutorado na USP e decidiu falar sobre Clarice, decidiu estudar Clarice, um tema difícil, porque ela é uma autora única, né? Uma escritora única, muito subjetiva. Como que foi todo esse trabalho e por que falar sobre Clarice? Justamente, eu sabia que o doutorado é um envolvimento muito grande, né? São 4 anos de pesquisa, e você fica muito envolvido com aquele tema, e eu queria escolher uma coisa pela qual eu tivesse uma paixão, que eu gostasse muito, porque eu sabia que eu ia ficar 4 anos envolvida com aqueles textos, né, com aquele trabalho. Então, por isso que eu escolhi a Clarice, porque eu leio desde a minha adolescência. Eu comecei a ler com 13, 14 anos, e ela sempre me acompanhou, né? Foi uma leitura que me acompanhou, que me ajudou a enfrentar a minha própria solidão de adolescente. Então, eu queria, de certa forma, aprofundar esse estudo, né, que era mais uma ligação intuitiva do que um estudo. Então, eu pude, com isso, me debruçar sobre os textos dela. Agora, a Claire, que está aqui com a gente também, que você estudou sobre ela, e já vamos falar sobre isso, ela também fez um doutorado sobre a Clarice, e você mesma diz que foi um doutorado, uma tese nada acadêmica. Por que, Claire, que você apresentou a sua tese dessa maneira, e como que você chegou nesse resultado tão subjetivo e tão profundo? Primeiro, eu estava rondando nos corredores da universidade, procurando o modelo de escrita feminina, de autora, de escritora mesmo. Porque eu só estudava autores franceses, Flaubert, Balzac, sabe? Então, e com personagens nos quais eu não podia me identificar. Então, quando descobri A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector, lendo em francês, em 79 exatamente, eu fiquei presa na teia de aranha, sabe? Então, porque a intensidade dela, a profundidade, eu achei um espelho, sabe? Não querendo dizer que eu sou profunda e intensa, mas eu achei um espelho e eu quis ir dentro do espelho, sabe? Então, e foi uma viagem que me fez aprender o português, deixar tudo, vir para cá, nos anos 80, e passar 1 ano e 4 meses procurando ler no original, aprendendo português, encontrando os amigos.
E é uma paixão, é difícil explicar a paixão, né? Não tem lógica. Você lê e você diz, é isso aí, eu quero, se eu fosse escrever, eu escreveria assim. E foi arrebatador e arrebentador. Os dois, então. Os dois. E é porque ela vai muito longe e vai muito no mundo interior. Então, eu não via muito bem. Então, o mundo ao meu redor eu não via, sabe? Então, eu ficava sozinha também. Solidão também da Lúcia, mas um pouco diferente da dela. Mas aí você encontra alguém que permite viajar por dentro. Aí você vai com ela, você está acompanhada, né? Não sei se eu respondi. Sim. Agora, essa leitura que vai além do olhar, parece que ela é feita com a alma e com o espírito mesmo, foi a professora Lúcia acabou estudando mulheres francesas e da parte francesa do Canadá, e sobre justamente a leitura e a recepção que elas fizeram das obras de Clarice num período específico. E esse olhar para dentro, essa leitura que é feita com a alma, é por isso que você, Lúcia, acaba dizendo no seu livro que Clarice foi para essas mulheres muito mais do que uma descoberta intelectual? Eu acho que, como a própria Claire disse, essa identificação com o que ela escreve ultrapassa simplesmente o estudo do texto literário, né? A Clarice passa a ser uma companheira, elas começam a descobrir coisas, um novo mundo, coisas adormecidas que estavam nelas começam a aparecer, elas sentem vontade de escrever também. Então, ela toca mais profundamente, não é apenas um trabalho intelectual, né? E os próprios textos críticos também passam a ser mais pessoais. E, de certa forma, isso é muito interessante para a questão da teoria literária. São pessoas críticas da literatura dela que vão ser lidas talvez mais facilmente pelos outros leitores, porque não tem essa preocupação tanto teórica, mais seca, mais fria. É uma crítica que também se emociona. E a Clarice dizia muito isso, que a pessoa que entrasse em contato com ela é que ia ler mesmo o texto dela. Foi esse envolvimento diferenciado que você também teve, Claire? É uma crítica que se torna uma aventura. Adventura, né? Vem do latim, o que tem que acontecer. Então, é uma coisa que a lógica não entra no meio. Isso não quer dizer que não tenha rigor, né? Porque a professora Lúcia fez um trabalho rigoroso. Mas que combina com a própria obra da Clarice Lispector. Ela não pedia entendimento intelectual, nada disso, todo mundo já sabe, né? Inclusive, ela dizia que quando ouvia intelectuais falando da obra dela... Eu não entendia. Olha, vai dizer para aquelas pessoas que se eu tivesse entendido uma só frase do que elas estão falando, eu não teria escrito uma só linha. Então, era a vida orgânica. E o lado fusional também dela, que a mim me interessou muito, e eu acho também a professora Lúcia. E o lado meio místico, né? Ela dizia, a narradora de Água Viva que dizia, né? Eu sou uma iniciada sem seita, né? Então, sabe, você anda no real, tentando entender o que é viver. O que estamos fazendo? Qual é esse mistério de estar vivo no mundo? E é justamente sobre isso a pergunta que eu tenho para a professora Lúcia. Na análise, na sua tese, você decidiu analisar 5 pontos. Entre eles, a questão da espiritualidade nas obras e na própria autora Clarice. Por que você decidiu escolher essa análise que não é fácil de ser feita? Eu nem sei se eu consegui direito, mas eu percebo que esse lado dela é muito forte, né? Que atinge muitos leitores. Justamente ela diz em A Paixão Segundo GH, o divino é o real. Ou seja, o que a gente está aqui vivo, né? Nessa entrevista, falando uma língua, tentando se entender, é isso que é divino, né? A gente não tem essa dimensão. Ela tinha essa dimensão o tempo todo, né? Que, nossa, está acontecendo isso, eu estou viva, eu estou vivendo. E é isso que ela tenta passar em alguns livros dela. E essa espiritualidade tem a ver com isso, com viver o real. Não é uma espiritualidade desligada do corpo. É uma espiritualidade em que o corpo vai junto. Então, na própria Paixão, você tem várias experiências espirituais que se mesclam, né? Ela vai falar de questões do catolicismo, do espiritismo, da macumba. Todas as experiências que ela viveu estão presentes. Então, é uma espiritualidade sem fronteiras, né? É isso que é interessante.
Não adianta pegar só um lado da espiritualidade, analisar só o judaísmo ou só o catolicismo. O judaísmo também está presente, mas é muito mais amplo, porque é uma espiritualidade sem fronteiras e que não separa corpo e espírito. E sem dogmas também, sem crença, sem nada, sabe? Vai com o corpo, o coração, a mente, tudo junto. E esse processo esteve presente também enquanto você, Claire, desenvolvia a sua tese. Você fala até sobre alguma ligação telepática com a Clarice. Isso aconteceu? Será que eu devia ter falado nisso? Porque todo mundo me vem com Ela pedia, ela disse que ela achava que o bom leitor seria aquele que ia entrar em contato com a obra dela quase que telepaticamente. Isso. Digamos que vamos ficar no quase. No quase. No quase. Mas é isso, é seguir o mesmo caminho, de uma certa forma, e fazer a busca. É a busca, se não buscar o que é a verdade do mundo, não adianta até ler Clarice Lispector, porque nem pode entrar na obra, né? Eu entendo muito bem que tenha pessoas que não acham que ela é chata, e complicada demais. A pessoa que me ensinou português, uma mineira que mora lá em Montreal, ela disse, Claire, eu não aguento aquela chata. Mas, lendo você, eu acho que vou tentar de novo ler a Clarice. Mas não adianta ela ler, ela não entra. Agora, essa questão de conexão que é preciso existir entre a obra de Clarice e o leitor, é a dificuldade também que você tem na hora de fazer um trabalho acadêmico sobre Clarice e sobre suas leitoras? Eu tive sorte porque a minha orientadora permitiu que eu fizesse uma coisa mais pessoal, né? Que eu falasse do que eu sentia também quando eu lia Clarice. Isso foi fundamental, mesmo dentro da academia, você ter esse espaço para se aproximar mais da autora e dizer o que você sente. Eu acho que essa abertura é importante. E é uma coisa que vai se modificando na academia, ela também vai sendo influenciada por uma autora como a Clarice e pelas críticas novas que vieram, isso é importante. Vai criando uma nova percepção do que é a crítica literária. O Em Tese faz um rápido intervalo e já voltamos a falar sobre Clarice Lispector. Uma voz de mulher veio até mim de muito longe, como uma voz de cidade natal. Ela me trouxe saberes que eu já tinha, conhecimentos íntimos, ingênuos e sábios, antigos e frescos, como a cor amarela e violeta de flores encontradas. Essa voz me era desconhecida. Ela me chegou em 12 de outubro de 1978. Esta voz não me procurava. Ela escrevia para mim, para todos, para a escrita em uma língua estrangeira. Eu não a falo, mas meu coração a compreende, e suas palavras silenciosas em todas as veias da minha vida são traduzidas em sangue louco, em sangue feliz. O poeta é o mais sublime dos terapeutas. Ora, Clarice é poeta. Portanto, ela me dá o que a loucura não me deixa ouvir. Me dá isso como uma obra de arte. Da lama do inconsciente, Clarice Lispector fez um diamante. Os trechos são de mulheres francesas que tiveram contato com a obra de Clarice Lispector entre o final dos anos 70 e a década de 90. Estas autoras foram estudadas pela Lúcia Peixoto Xerém no doutorado, uma pesquisa que resultou neste livro lançado pela editora UFPR. A escritora e tradutora Claire Varran também foi analisada pela Lúcia e também participa aqui do Em Tese com a gente. Lúcia, agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Lá no prefácio,
da Teresa Monteiro, ela afirma assim, que você parece repetir as palavras de Guimarães Rosa que dizem: Clarice, eu não leio você para a literatura, mas para a vida. Creio que ali ela já tenha feito um elogio ao seu trabalho, porque você conseguiu captar o que mais de essencial existe na obra de Clarice. Como foi todo esse processo? Como foi desenvolver um trabalho que tenha conseguido ler Clarice para a vida? Não vou dizer que eu consegui, eu acho que eu tentei, porque não é uma coisa muito fácil. Eu tentei captar essa vibração do texto dela e das outras leitoras, né, que eu analisei. E é isso realmente, para que não se tornasse uma letra morta, que o trabalho continuasse vivo mesmo na análise, né? Essa é a tentativa do trabalho, porque eu queria manter a literatura dela viva para os autores, né? Para que a pessoa tenha vontade de ler os textos, né? E não fique presa só na análise, não há sentido. A crítica é para que você se aproxime dos autores e que mais gente queira ler a Clarice. Que seja pulsante, né? Pulsante. Claire, no seu trabalho de doutorado, você realizou a análise das traduções de Clarice para a língua francesa, essas traduções lá no final da década de 70, década de 80. O que você percebeu ao fazer esse trabalho que foi exaustivo de analisar as traduções? Mas sabe como começou? É que eu descobri no arquivo dela, quando eu cheguei para fazer as pesquisas, as próprias correções dela, a primeira tradução feita no mundo de um texto dela, Perto do Coração Selvagem, em francês, em 54, pela Plon, editora Plon. E aí que eu fui realmente querendo analisar tudo, né? Todas as traduções, porque a primeira foi uma coisa horrível, realmente. E a própria Clarice em cima, né, tentando, ela estava com as provas já em francês e não conseguindo corrigir tudo de tanto erros de conteúdo, erros de forma, de estilo, e cortando parágrafos que incomodavam, palavras que incomodavam, por exemplo, castrado, tiraram, o professor parecia um gato gordo castrado, o tiraram, e, sabe, uma tradução ideológica. E aí, bom, e ela tentando, a Lúcia fala também no livro isso, né? A carta do editor, mandada ao editor para dizer, olha, eu não quero que a tradução seja publicada assim. Então, aí eu fui analisando, foi interessante, porque a primeira tradução, depois houve uma outra, 30 anos depois, e depois uma espanhola, e as próprias correções de Clarice. Então, você junta tudo isso e você vê que, bom, tinha uma tendência nas traduções francesas ao etnocentrismo, quer dizer, querer embelezar, enfeitar, lisar as asperezas de Clarice, do estilo dela, né, da sintaxe meio brusca, uma sintaxe que ela abrupta, inventa, né, alguma coisa, e tiraram as espinhas do cactus, Clarice, sabe? Então, eu acho que tinha um problema muito grande. E também marcas de precisões, acrescentando, enquanto ela, tudo que ela queria é ficar na imprecisão. Ela falava até, né? Eu me sinto... Ela se sentia bem na imprecisão e também, eu acho que a língua portuguesa chama para isso, né? Menos precisão, né? E ela se sentia isso. A impermanência da vida é isso, né? Não tem que fixar tudo, assim, tem que ficar um pouco na mobilidade da vida, e quando você coloca muitas marcas de precisões, porque o francês ele exige muito marcas de precisões. É a pátria do Descartes, afinal, lá na França, né? Então, ele tem que dizer, não, isso não é claro, então vamos esclarecer. Eles esclarecem, então, Clarice. Isso aí. Um crime. Resumindo, é isso mesmo. Então, ela tem que ficar no mistério um pouco, né? Professora Lúcia, no seu livro, você até coloca assim, a cultura brasileira tem todas as suas particularidades, bem como o português que a gente fala e escreve no Brasil, e isso, de certa forma, está presente também na escrita de Clarice. E você coloca que talvez essa questão da tradução, que de certa forma acaba se perdendo, possa ser também um problema da nossa própria ação enquanto brasileiros, enquanto Estado, de conseguir chegar até outros países e demonstrar quem somos. É mais ou menos isso? Você tem que ver que a primeira vez que ela foi traduzida, ela era completamente desconhecida, uma escritora latino-americana que não tinha nenhum
nenhuma crítica, nada. Então, essa primeira tradução foi muito desrespeitosa. Inclusive, eu acho que a tradutora era do espanhol, nem era do português, porque a gente percebe que ela confundia o espanhol e português. Depois, por isso que é importante o trabalho que as feministas fizeram na edição das mulheres, na editora das mulheres, porque são elas que tornam a Clarice mais conhecida, começam a estudar a obra dela e se preocupam com as traduções. Por isso que elas refazem Perto do Coração Selvagem, é retraduzido pela editora das mulheres. Antoinette Fouque, que é a responsável pela editora. Agora, professora Lúcia, essa questão também, lá no início, né, de quando Clarice é descoberta na França, essas mulheres elas eram do movimento feminista e acabaram entendendo Clarice também dessa maneira. A professora acredita que isso acabou sendo uma forma reducionista de perceber a escritora ou não? Eu acho que é uma questão histórica, a recepção é histórica. Naquele momento, o feminismo estava muito presente, muito forte na sociedade francesa, né? Acho que no mundo todo foi um momento de explosão, de muitas conquistas. Os estudos das escritas femininas também estavam sendo feitos nas universidades. Então, aquele grupo de mulheres fez uma recepção coletiva, né? E, de certa forma, o nome da Clarice foi incorporado à editora para ela se fortalecer. Eu acho que tem um pouco isso, mas não tira o mérito do trabalho da Antoinette Fouque de dar esse espaço à Clarice, de torná-la mais conhecida na Europa. Foi através da língua francesa. Então, isso a gente tem que dizer, que é uma coisa muito importante para a obra da Clarice. A partir dali, ela foi sendo traduzida para as outras línguas e sendo conhecida em outros contextos. Então, tem esses dois lados, né? Você pode dizer que reduz um pouco o público, é uma escritora feminista, então não vou me aproximar, mas, ao mesmo tempo, ela deu essa abertura. Antoinette Fouque dá essa abertura à literatura, dá uma casa para Clarice na Europa. A primeira casa. Agora, Claire, como que Clarice chegou até você? Como que esse texto chegou até você? De que maneira que esse livro foi parar na sua mão e o impacto que ele te causou? Foi justamente a Hélène Cixous que chegou lá em Montreal para dar palestras sobre a Clarice Lispector e o Rainer Maria Rilke, Poesia e Política, né? Uma palestra que eu achei muito interessante. Mesmo ela tinha tendência a mitificar a própria Clarice, falou tão bem que me deu vontade de ler A Paixão Segundo GH, que tinha sido traduzido, porque tinha pouca coisa ainda traduzida, né? Foi em 78 a tradução da Paixão, e ela foi lá em 79, em Montreal. Aí assim, eu fui comprar o livro, simplesmente isso. E eu fui lendo e não acreditando que existia aquela escritora que vivo repetindo, uma das grandes descobertas da literatura mundial do século XX. E vocês devem ter orgulho de ter essa escritora aqui, que é a maior do Brasil para mim, sabe? E como você dizia, incomparável. Todo mundo tentou compará-la a Virginia Woolf, Franz Kafka. Ela tem a envergadura deles, mas ela não pode ser comparada a ninguém. Ela é muito especial e vem de muito sofrimento também a obra dela, sabe? Muito sofrimento. Lúcia, depois de todo esse processo do doutorado, que é cansativo, que é trabalhoso, que exige muito do pesquisador, também foi um processo de talvez uma nova descoberta de Clarice. Ao final de tudo isso, quem é Clarice para você? A minha relação dela, né, com a escritora não mudou muito. Quando eu me aproximo dos textos, eles ainda me emocionam. Isso me deixou muito feliz, né? Porque eu pensava, quem sabe eu fiz essa tese para me livrar da Clarice. Não é o caso. Quando eu pego os textos dela, ainda leio com o mesmo prazer e me convido muito para falar sobre a literatura dela. Eu tenho muito prazer em fazer isso, porque eu sinto que é uma forma das pessoas se aproximarem mais do texto dela. É uma autora que me acompanhou a vida inteira, né? Que eu acho que tem uma importância, né, no meu desenvolvimento, não só intelectual, como emocional, psicológico. É uma escritora realmente presente na minha vida. E eu acho que o mais interessante é que ela permitiu que eu fizesse encontros com pessoas de quem eu gosto muito, como a Claire Varin, que se tornaram minhas amigas. Então, foi por causa da Clarice também. E Claire? A arte dos encontros. A arte dos encontros. Exatamente. Quem é a Clarice para Claire? Trampolim. Porque ela me permitiu voar, sabe? Me permitiu ter a ousadia de ser mim mesma e de começar a escrever minhas próprias ficções. Fantasmas e visões. Eu podia, né? Porque senão todo mundo fala,
você tem, por exemplo, visões, né? Imaginação, né? Ativa, e as pessoas não querem, né? Que isso? Isso não é realidade, você está sonhando, tá? Então, ela me permitiu acreditar, né, que a imaginação ativa é tão real quanto a matéria, né? Quanto o ovo, a galinha, a mesa. E como me permitiu chegar na imaterialidade do mundo. É isso. E como romancista, que hoje você também é, de que maneira que você percebe a influência dela no que você escreve hoje, ou não? Acho que não tem. Acho que não tem. Não. Não, porque imagina, eu não vou imitar Clarice Lispector. Já tem muitos imitadores, não precisa. E eu acho que o que ela chama para a originalidade, né? Então, busca é muito pessoal. Acho que não tem nada a ver comigo o estilo. Inclusive, de vez em quando, eu até estaria com vontade de corrigir a própria Clarice. Isso você não deveria dizer, né? Mas às vezes a gente cresceu e acha que pode... Não tem no budismo, você tem que matar o mestre? Então, pronto, já posso dizer que às vezes tenho vontade de dar um chute, assim. E professora Lúcia, para finalizar, o que eu queria entender agora, enquanto pesquisadora, qual é a contribuição que a professora imagina ter deixado com essa tese como pesquisadora e cientista? Eu acho que é o olhar estrangeiro, porque como eu sou professora de língua estrangeira, sou professora de francês, então eu consegui juntar as duas coisas, meu conhecimento da língua, né, com a recepção dessas pessoas da obra dela. Então, o olhar estrangeiro acho que faz muito bem para nós, né, porque a nossa literatura é muito pouco conhecida no exterior. E a Clarice é um dos nomes mais conhecidos. Então, eu acho que é interessante a gente ver como é que os outros veem a literatura brasileira. Foi por isso que eu quis também. E como eu tinha essa facilidade com a língua, inclusive traduzi o livro da Claire, né? Então eu acho que as duas coisas se juntaram para pensar um pouco mais nessa recepção estrangeira da obra dela. E a Teresa Monteiro fez nos Estados Unidos e eu na França. Então é uma forma da gente entender justamente melhor. E a importância que às vezes a gente não percebe, né? Justamente. Certo. Professora Lúcia, obrigada. Obrigada, Claire, pela participação hoje no Em Tese. Muito obrigada a você pelo convite. Obrigada. O livro escrito pela Lúcia Xeren, sobre o qual falamos hoje, é da editora da UFPR. Ele está disponível nas livrarias dos Campi Reitoria e Politécnico e também na internet, no site que aparece na tela para você. A programação da UFPR TV está disponível nas nossas redes sociais. Assista novamente a este e a outros programas quantas vezes quiser. O Em Tese volta na semana que vem. Até lá! Thank you.